vocês abram o microfone e me interrompam, por favor. Muito bem. Drogas antifólicas. Foi descoberta, né, por um cientista através aí de um corante, o Protonzil, né, que era um profármaco, e ele foi utilizado aí como teste contra algumas bactérias. O Protonzil, né, ele sofria uma biotransformação e era transformado em sulfanilamida. E essa sulfanilamida, que depois veio comprovar aí uma atividade antibacteriana. Amplo espectro, tal, eu pegava algumas bactérias gram-positivas e gram-negativas, alguns fungos e até alguns protozoários. Como que essa classe, as sulfas, né, que já foram muito utilizadas, hoje nem tanto, mas ainda são, né, utilizadas, elas agem. As sulfonamidas, elas têm uma estrutura, né, similar ao ácido paramino benzoico, ao PABA. E a bactéria, ela precisa desse PABA, né, para sintetizar o ácido fólico. Deixa eu permitir aqui. Para sintetizar o ácido fólico, que é importante para ela. Nós retiramos, né, esse ácido fólico da alimentação. A bactéria não, ela precisa sintetizar. Né? Então veja que a estrutura, né, desse PABA é muito semelhante à estrutura da sulfanilamida. Então, esse PABA, né, a similaridade estrutural entre a sulfanilamida e o PABA, né, que são aí importante um precursor de síntese das aspirinas. Então, a bactéria precisa desse PABA para chegar à formação do ácido fólico. E eu tenho aí algumas estruturas muito semelhantes ao PABA, né? A sulfanilamida, a sulfadiazina, a sulfametaxazol, são todas estruturas muito semelhantes à estrutura do PABA. Então, o ácido fólico, né, ele, em animais superiores, ele vem da dieta. Como eu disse, nós, né, pegamos o ácido fólico da dieta, da alimentação. Os micro-organismos precisam de síntese de ácido fólico. E esse ácido fólico é necessário para a síntese, né, dos ácidos nucleicos, que produzem as proteínas, tecidos, inclusive o DNA e RNA. Então, as bactérias precisam sintetizar esse ácido fólico para obtenção aí, né, do DNA e RNA. E como é que é feito isso? Né? Através da pteridina, mais o ácido paramino benzoico, que é esse PABA,
né? Existe uma enzima, a dihidropiperoato sintase, que pega esse PABA e transforma ele em ácido dihidropiteróico. E esse ácido dihidropiteróico, através do glutamato, né, ele também dá origem ao ácido dihidrofólico ou dihidrofolato, que é o ácido fólico. Esse ácido fólico, ele sofre ação de uma outra enzima, a dihidroefolato redutase, e dá origem ao ácido tetrahidrofólico ou ácido folínico, né? E esse ácido folínico que é necessário para a síntese de purinas, glicinas, timidina, para ter o quê? Para ter a formação do DNA, RNA e proteínas. Então, veja, a bactéria, ela precisa desse PABA, tá? Que através da enzima dihidropiteroato sintase dá origem ao ácido dihidropiteróico. E depois eu tenho um resto de síntese aqui até chegar ao ácido folínico, que é a peça-chave aqui para a síntese de purinas, de glicinas e timidinas, para a formação do DNA. Ok? Eu chamo a atenção de vocês para duas enzimas, a dihidropiteroato sintase e a dihidrofolato redutase. Essas duas enzimas que vão ser a peça-chave dessa classe de antibióticos. Ok? Desculpa. Bom, aqui a gente já viu, né, como agem as bactérias. Então aqui, a síntese, as purinas, síntese, né, de ácido fólico, tá? Eu tenho duas substâncias importantes. As sulfonamidas e o trimetoprim, que a gente vai falar dele logo em seguida, tá? Essas duas substâncias, tá, são importantes na inibição de síntese do ácido fólico. Veja que as sulfonamidas, elas agem, tá, na primeira transformação, aquela primeira enzima que eu falei para vocês, tá, que é essa enzima aqui, ó. Veja, ele está agindo, tá, na transformação do PABA no ácido dihidropiteróico, tá? É essa transformação aqui, o ácido dihidropiteróico. Então, as sulfas nada mais são do que inibidoras, tá? Inibidoras da dihidropiteroato sintase, tá? Elas inibem essa enzima, inibindo, então, a formação do ácido dihidropiteróico, tá? É esse o mecanismo das sulfas. Elas inibem a enzima. E com isso, então, eu não tenho essa cadeia toda de síntese. Ok? É esse, então, o mecanismo das sulfas. Então, as sulfas, elas bloqueiam aí a síntese, né, do ácido fólico pela bactéria,
por inibir competitivamente a incorporação do PABA, né? Certo? Que inibe a enzima de hidropeteroato sintase. Então, a inibição dessa enzima é que vai impedir aí a incorporação do PABA. E aí, então, eu vou ter, tá? Impedindo a síntese do ácido fólico, impedindo a síntese bacteriana de purinas, piridinas e alguns aminoácidos. Então, as sulfas, elas entram na característica de bacteriostáticas, tá? Bacteriostáticos. Elas vão inibir a multiplicação, ok? As sulfas, elas apresentam aí várias sulfas, né? Tem apresentações por via oral, venosa e também via tópica, né? Via tópica foi usado já muito, hoje praticamente a gente não usa e nem recomendamos mais, né? Em alguns casos, a sulfa tópica, a não ser um tipo de sulfa que a gente vai aí falar já, que é a sulfa de prata. As sulfas, nós temos as de curta, média e longa ação, né? As de curta e média são absorvidas rapidamente na porção superior, o TGI, após a administração oral. A metabolização dela é hepática e excreção é renal. Em casos de pacientes insuficientes renais, pode gerar aí, né, um acúmulo, o que pode ser até tóxico, tá? E a sulfa também acaba saindo pela bile, pelo leite materno. E importante também é a observação que a sulfa atravessa a placenta. Nós temos as de curta e média ação, né? A sulfisoxazol, sulfadiazina, sulfametoxazol, e as de longa duração, que é a sulfametoxipiridazina e sulfadoxina. E existe as sulfas que não sofrem absorção, né? São sulfas que têm uma ação limitada ao TGI, como a sulfasalazina, né? E essa sulfasalazina, pelo fato dela não sofrer absorção, ela é usada mais em casos de colite, né, ulcerativa, a doença de Crohn é utilizada, né? E tem a sulfa tópica, acetato de mafedina, sulfadiazina tópica e sulfadiazina de prata. Aqui é mais utilizada a sulfadiazina de prata, né? Aqui só para vocês terem a noção com relação à meia-vida. A maioria das sulfas que a gente usa, né, ainda hoje, para infecção urinária, que a gente ainda usa, né, o famoso Bactrim, né, sulfa, metaxazol e trimetropin, tem uma meia-vida que pode variar de 5 a 10 horas. A sulfa metaxazol, ela tem uma meia-vida de aproximadamente 11 horas. Por isso que a gente usa ela 2 vezes ao dia.
E veja essa sulfa de ação prolongada, de 100 a 230 horas. Né? Então, essa sulfa aqui, né, é usado em alguns casos de infecções, né, mas é muito perigosa, né, se ela der algum efeito tóxico, né, veja o tempo que ela fica no organismo. As sulfas de absorção e eliminação rápidas, né, ela tem uma dose de manutenção que precisa ser feita a cada meia vida, que é repetido de 4 a 6 horas, a cada 4 ou a cada 6 horas. A sulfa de absorção rápida e eliminação lenta, a dose de manutenção pode ser feita a cada 12 ou a cada 24 horas, ou até a cada semana, o caso daquela que dura 100, 230 horas. Né? O que a gente mais usa é a manutenção de 12 horas, que é a sulfa metaxazol. Essas sulfas acabam se distribuindo amplamente, né? Havendo altas concentrações em saliva, leite materno, o tecido prostático, líquido seminal, tecido pulmonar, inflamado e até a bile. Na próstata, concentra-se 2 a 3 vezes mais que no plasma, tá? 2 a 3 vezes mais que no plasma. Isso pode ser importante para alguns tipos de infecções urinárias. Então, está aí uma série de indicações clínicas dessas sulfas, né? A profilaxia em casos de HIV positivo, né? Quem faz estágio aí nessa área deve já ter visto a utilização da sulfa como uso profilático, mielinodose, infecções causadas por pseudomonas, né? E aí vai, vários tipos de infecções. Efeitos adversos mais comuns que pode acontecer com o uso da sulfa. Náuseas, vômitos, né? Diarreia, anorexia, sensação de boca amarga, outros distúrbios digestivos. Apenas 1 a 2% das sulfas de ação rápida. As sulfas mais primitivas, né, elas provocavam aí um dano renal, né, pelos depósitos de cristais. Então, gerava cristalúria, né, que podia ter aí até um processo obstrutivo. O rush, febre, né, icterícia, lúpus induzido por droga, alguns casos tem citações disso. Pode gerar fotossensibilidade. A nível de SNC, muito raro, mas em altas doses pode aí provocar encefalopatia e psicoses. Hepatite e pancreatite, também muito raro, mas existe citações. E alterações hematológicas, anemia, né? A granulocitose, trombocitopenia e leucopenia. Então, algumas alterações aí hematológicas. As alterações observadas mais frequentes, né, são as manifestações dermatológicas, a hipersensibilidade, que pode pegar aí de 2 a 3%, né, dos pacientes que fazem uso de sulfa. Veja aí, né, essas placas, né, tudo alergia à sulfa.
sensibilidade. Toxicidade. É teratogênica, né, em animais. A sulfa pode provocar o que a gente chama de kernicterus. Pode ocorrer, portanto, só deve ser utilizada em situações de elevado benefício, tá? Então, a sulfa pode gerar o kernicterus. A gente vai falar o que é esse kernicterus. O kernicterus, gente, ele... Deixa eu ver aqui. Aqui. O kernicterus, tá? É o seguinte. A bilirrubina, ela se liga às proteínas plasmáticas. Então, ela está lá no sangue e ligada às proteínas para ser eliminada. Quando você faz uso de uma sulfa, essa sulfa, ela acaba se ligando às proteínas plasmáticas. E ao fazer isso, ela deixa o quê? A bilirrubina livre. Aumenta muito a bilirrubina livre. E essa bilirrubina livre, tá? Ela atravessa a barreira hematoencefálica. E no recém-nascido, tá? Vai se depositar a nível de SNC. Esse depósito de bilirrubina a nível de SNC é que chamamos de kernicterus, tá? E isso pode ser preocupante, né? Veja, tá? Depósitos de bilirrubina, tá? A nível cerebral, tá? E isso vai gerar um dano, né? Ao cérebro. Então, por isso que deve ser utilizada em gestantes, né? Em último caso, quando a vantagem é muito grande. Interações. As sulfas, como a sulfonilureia e tolbutamida, né, que é um hipoglicemiante, como também o anticoagulante, como também o tiopental, que é um barbitúrico, né, usado para provocar analgesia e anestesia, em alguns casos, as sulfas se ligam às proteínas plasmáticas, expulsando todos esses fármacos, aumentando a concentração deles a nível sanguíneo, o que pode gerar aí, né, um aumento do efeito desses fármacos, tá? Então aí você pode ter algumas complicações, como hipoglicemia, sangramentos, efeitos centrais acentuados, como a depressão central, né, pelo uso do tiopental. Então, é complicado, tá? Então, é muito cuidado nessa associação. Os contraceptivos orais combinados também têm o seu efeito reduzido na associação com sulfas. Os antiácidos orais podem atrapalhar a absorção da sulfa, né, por modificação do pH da gástrica. Então, você pode ter uma perda na absorção da sulfa. O uso com FINE, antidiabéticos orais, a gente já comentou, anticoagulante, a gente também já comentou, tudo a mesma coisa, né? Por deslocar esses fármacos das proteínas. E existem alguns casos também que a sulfa entra como inibidora enzimática
inibindo aí a metabolização. Quando se usa sulfa, tá, não deve ser consumido bebidas alcoólicas, tá? Você pode ter o efeito, né, antabus com o uso das sulfas, que é aquela reação de vermelhidão, né, de náusea, vômito, que pode gerar, tá? Então, não deve ser consumido. Professor, Oi? no caso, quem é deslocado da proteína são todas essas classes, ou a sulfa é deslocada da proteína? E quem é inibida da sulfa? O seu microfone tá cortando, eu não te entendi. Repita, por favor. Oi? Quem era? Era o Alisson? Eu não entendi. O microfone cortou. Tá. Não. Acho que ele está com algum problema, professor, que ele fechou o microfone. Não, quem é deslocado são os outros fármacos. A sulfa, ela tem a maior afinidade às proteínas. Então, ela vai lá, ela se liga às proteínas, expulsando aqueles fármacos. Então, aqueles fármacos que estavam ligados à proteína, sendo expulsos, eles passam a ficar livres. E aí você pode ter, então, um aumento na concentração deles livre, e lembra que é o fármaco livre que gera efeito farmacológico. Aí você pode ter um aumento da ação desses fármacos, por eles estarem mais livres. Eu respondi a pergunta? Beleza. Resistência. Sempre vai haver, né? Infelizmente, o uso desses fármacos, antibióticos e tal, sempre tem a resistência. Existe aí mutação genética, né? Que resulta em superprodução de PABA, ou alteração da estrutura da enzima, que passa a ter afinidade, baixa afinidade com a sulfa. No caso aí de uma superprodução de PABA, tem sido implicada aí, né, como está escrito aqui, na resistência da Neisseria gonorreia de Staphylococcus aureus, né? Enzima alterada tem sido encontrada na Escherichia coli. E existe também as resistências cruzadas, né, entre sulfas, é bastante comum. Agora, a resistência, né, a bacteriana adquirida, logo lá, por volta de 1968, né, o trimetoprim, que é um fármaco que nós utilizamos hoje associado à sulfa, né, passou a ser utilizado, veja, já lá em 68, hein, como um potencializador das sulfas. E depois ele passou a ser utilizado em 78 em combinações. O que nós temos hoje, tá, você pode ver aí, a combinação de sulfa sulfametaxazol e trimetoprim, né? No caso que hoje é o Bactrim, né, o mais comum, né? Então eles acabaram sendo introduzidos na prática clínica e ganhou um lugar aí na
a quimioterapia, né, de muitas doenças. E por que isso? Eu pensei que fosse aparecer aqui e não está aparecendo, está fora de ordem aqui. Mas vamos lá. Vocês lembram que aquela síntese, né, do ácido fólico, o PABA, para ser transformado no primeiro ácido, né, ele já precisa de uma enzima, né? E aquela primeira enzima, deixa eu ver aqui onde é que está, isso fica mais fácil para mim explicar para vocês. Aqui. Veja, as sulfas, né, elas agem aonde? Inibindo essa enzima aqui. Então, quando começaram a utilizar essas sulfas, tá, as bactérias rapidamente elas começaram a desenvolver outras vias de utilização de PABA, tá, e glutamato, para formar o ácido fólico. Então, elas formavam o ácido fólico por outras vias, não necessitando mais da enzimas. Isso foi percebido logo o começo. Então, essa resistência. Aí, então, o que perceberam, né? Que tinha aquele outro fármaco, o trimetropin, né? Que eu falei que hoje é usado associado, né? O que esse trimetropin faz? Ele inibe essa segunda enzima, tá? Inibe aqui a dihidrofolato, tá? Então, a sulfa inibe, certo? Aqui, e o trimetropin, ele inibe a segunda. Então, por isso que o trimetropin, ele acabou sendo assim, um casamento perfeito com a sulfa. E a gente usa isso desde lá de 78, né? Até hoje a gente usam esses dois fármacos juntos, né? O Bactrim, se você for ver lá a fórmula dele, é sulfa-ametaxazol mais o trimetropin, tá? Então, para evitar essa resistência, ok? Mas só que isso aí também, as bactérias já foram aprendendo, né, a se defender por outras formas. Hoje nós temos outras formas também de resistência. Ok? Então, só para falar aqui do uso do trimetropin, né? Por que a gente usa ele hoje? A sulfasalazina, ou a sulfidina, né, é uma sulfa que não sofre absorção, né? Ela não sofre uma absorção, ela é mais, o uso dela, a ação dela é mais a nível intestinal, né? Então, após a administração oral, a sulfa, ela é transformada em sulfapiridina, mais o ácido 5-aminosalicílico, o 5-asa. Esse 5-asa, gente, ele é muito semelhante ao ácido acetilsalicílico, e ele acaba tendo, então, uma ação anti-inflamatória, tá? É por isso que a sulfasalazina, ela é utilizada em colites, ela é utilizada aí a doença de Crohn, né? Porque ela tem essa ação anti-inflamatória. Então, ela é convertida, né, em ácido 5-aminosalicílico, o 5-asa, tá? Então, essa sulfa é uma sulfa de ação intestinal.
A sulfadiazina argêntica, ou também chamada de sulfadiazina de prata, né? Argêntica ou prata. Ela tem um efeito bactericida devido à presença de prata, tá? Então, ela possui essa ação bactericida em razão da presença de prata. Tá? Ela é usada em creme, né, dermatológicos. Ela tem ação contra gram-positivas e gram-negativas, né, também como cândida e pseudomonas. É bastante utilizado em pacientes queimados, né, em feridas infectadas, infecções ginecológicas vaginais. A sulfadiazina tem uma rápida absorção oral, né, e eliminação renal. São as sulfas mais ativas contra o Toxoplasma gondii, né, sulfadiazina mais a pirimetamina, né, aí usado aí casos de parasitas, né, em casos de pacientes com AIDS, é utilizada para evitar aí a recaída de toxoplasmose cerebral. A sulfodoxina é uma sulfa de ação ultra prolongada. Ela mantém níveis terapêuticos por até 7 dias. Pode ser usado tanto por via oral como via intravascular. Tratamentos de longa duração. É usado aí em associação com pirimetamina, né, e toxoplasmose. Aqui é um tipo de fungo, né, que pode atacar aí a gengiva, né, pode atacar também os olhos, né, e o nome dele é o paracoccidiodomicose, né. Esse nome aqui é um bom nome para perguntar numa chamada oral. Ô nome safado. Não sei se dá para ver bem aí a lesão, vou se ampliar. Fica tudo esbranquiçado, né? Pega toda a parte aqui da mucosa, gengivas, tá? O tracoma também. Muito bem. O trimetropina, então, ele tem uma ação potencializadora, né? Ele vai potencializar a inibição da enzima bacteriana, a dihidrofolato redutase, que eu já falei lá atrás para vocês, que é a responsável pela próxima etapa na síntese do ácido fólico, né? Após esse passo, já bloqueado pelas sulfonamidas, daí o efeito sinérgico. Então, a sulfa, no caso, a sulfa-metaxazol e o trimetropin, os dois são utilizados porque eles geram um sinergismo, né? E tem a sua ação bacteriostática potencializada. Efeito sinérgico, pode ter o efeito também bactericida, menor incidência de resistência bacteriana.
Bom, essas sulfas têm uma boa absorção, né, por via oral, tá? Uma meia-vida em torno de 11 horas, metabolização hepática, excreção renal e leite materno. Atravessam a placenta e atravessam também o líquido cefalorraquidiano em casos de inflamação, tá? Ou em casos de meningite ou outra doença que gere algum tipo de inflamação nas meninges, né? Ela pode atravessar. Então, aí que a gente já falou, a sulfa, o trimetropim, né? O trimetropim, tá? Aqui é só uma ação, né? A comparação de efeitos. São valores de inibição, né? Na concentração necessária de 50%. Então, ela inibe a enzima, né? Inibe a conversão, né, do ácido fólico, tanto na Escherichia coli, em plasmódio e mamíferos. O cotrimoxazol foi aí, né, um dos primeiros fármacos que vieram na associação do a sulfa-metaxazol e da trimetropina. Como disse, o Bactrim, que é o mais conhecido, né? Então, a concentração plasmática deles, o trimetropim em 2 horas, a sulfa em até 4 horas. Vejam que, para você ter a associação de 2 fármacos no mesmo medicamento, você precisa aí, né, ter uma cinética muito semelhante, principalmente o que? A meia-vida. É por isso que a sulfa-metaxazol e o trimetropim, eles deram certo, tá? O trimetropim, 11 horas, e a sulfa 10 horas. E vejam que se limam bastante as proteínas plasmáticas. Então, algumas indicações clínicas, né, já dessa associação sulfa-metaxazol e trimetropim, né? Algumas dessas indicações. Opa, desculpa. Eu não sei se ainda tem hoje, mas teve, né, no passado, a sulfadiazina mais o trimetropim, que era comercializado com o nome de Triglob, tá? Clotrimazina. Hoje, não sei, parece que já faz tempo que eu não vejo, acho que não está fabricando mais, porque o Bactrim F, né, substituiu essa utilização. Eles eram muito utilizados para infecções urinárias, para otites, para sinusites. Então, hoje nós temos outros fármacos que substituem essa associação. Bom, como nós já falamos, né, as sulfas são teratogênicas, comprovadas em animais. Na gestação, utilizado somente em situação de elevado benefício, tá? Toxoplasmose, pneumocistose e tal. Sempre associado. O uso, né? É raro, né? A gente vai usar isso aqui raramente, mas exceto em pacientes HIV, né? Você pode ter aí erupções cutâneas,
distúrbios do SMC, discrasias, hiperpotassemia em altas doses. Tá? Isso aqui é raro, mas no paciente HIV, isso aqui pode acontecer. Pode ter a maior incidência, né? Da mesma forma que só as sulfas, né? A associação da sulfa e o trimetropim também gera resistência, né? Hoje, através da mutação genética, resultando em superprodução da hidrofolato redutase, ou alteração na estrutura da enzima, que passa a ter baixa afinidade com a trimetropina. Então, veja, a bactéria sempre se modificando, né, para dificultar a ação dos antibióticos. Então, hoje existe já a resistência ao trimetropina também, tá? E também a produção de fórmulas, né, de hidrofolato resistente, tá? No caso de plasmídio. Então, resistência sempre vai ter, infelizmente. A incidência de resistência bacteriana, a associação é menor do que observada quando cada fármaco é utilizado individualmente. Sim, né? Se você usar só a sulfa, ou se você usar só o trimetropim, a chance de se ter a resistência é muito maior do que quando você usa os dois juntos. E aí, nós falamos das sulfas, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre as sulfas? Perguntarem? Ninguém vai perguntar nada? Ok, Bia. Pessoal, eu vou disponibilizar um roteiro, certo, para vocês hoje, tá? Eu não vou falar que eu vou disponibilizar agora já, não, tá? Eu vou ainda montar esse roteiro, mas ele será disponibilizado ainda hoje, tá, para vocês, tá? E para ser feito, ou para ser respondido até segunda-feira que vem, né? E através desse roteiro, tá? Eu vou atribuir uma nota para vocês, ok? Será a nossa primeira nota. Tudo bem? Vocês estão com muita atividade a semana? Porque o roteiro pode ser um pouquinho longo. Caso vocês não consigam, ver que não vai dar tempo, alguma coisa para segunda, aí vocês entrem em contato comigo, tá?
Se alguém quiser anotar. Alguém quiser anotar. Alguém tem o meu celular? Ninguém tem? Ai, que bom. Então, assim também vocês vou dar. Você tem, Ana? Tá bom. Então, gente, anotem. Quem é o representante da sala? É de vocês mesmo? Eu não lembro. É o Alisson? Tá. Anota, Alisson. 997 574966. Só um minutinho.